E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo aí, vamos ter em Itaquera, Corinthians e Juventude. É a última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Chegamos aí à rodada 38. O Corinthians se despede em casa aí do campeonato. Claro, a temporada não termina porque temos Copa do Brasil. Na quarta-feira é o Cruzeiro lá no Mineirão. E no outro domingo é a volta em casa contra o time mineiro. Mas vamos tentar terminar o Brasileirão de uma forma digna, né? Porque eu postei um vídeo recentemente aí sobre a campanha patética do Corinthians nesse campeonato, né? Porque nem 50 pontos o Corinthians vai conseguir. Nem 50. No máximo, chegamos a 49, o que pra mim é patético, é um absurdo, né? Mas enfim. Bom, a possível escalação do Corinthians, vamos começar por ela, né? E tá aí o possível time, né? Na prévia de escalação que eu vi, o possível time é esse aí. O Corinthians que vai com o time reserva praticamente, tá? Priorizando aí o jogo da quarta contra o Cruzeiro. Então o possível time é Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Choca, Kaká e Angileri, Rian, Maicon, André Luiz e Breno Bidon, na frente, Dieguinho e Gui Negão, tá? Esse é o possível time, é a prévia que eu vi. Tem possibilidades do Charles jogar, tá? Talvez no lugar do Mateuzinho, na lateral direita, porque dessa escalação, o Mateuzinho, o Maicon e o Bidon são os mais titulares, né? O Mateuzinho principalmente. Enfim, também tem uma chance do Vitinho começar jogando, tá? Enfim, só que assim, galera, tem um jogador que eu colocaria como titular, tá? Se eu fosse o Dorival. E esse cara que eu colocaria é o Romero, tá? O Romero, porque... Gente, é o seguinte, eu sei que o Romero, esse ano, talvez seja um dos piores anos do Romero pelo Corinthians, tá? E o contrato do Romero se encerra no final desse mês de dezembro, tá? 31 de dezembro acaba o contrato do paraguaio. E assim, pensando numa despedida do Romero, talvez esse jogo contra o Juventude em casa, um adversário já rebaixado para a Série B, talvez seja uma ocasião propícia para uma despedida do Romero como titular em Itaquera, né? Um espaço que o Romero já fez tanto pelo Corinthians, né? O Romero hoje é o segundo maior artilheiro do estádio, só perde para Yuri Alberto. Então assim, ele pode jogar na Copa do Brasil, claro, mas atualmente o Romero é uma das últimas opções do Dorival, né? O Memphis, o Yuri, o Vitinho, o Guinegão, até o Dieguinho, tudo à frente do Romero. Enfim, então, pensando no último jogo dele como titular em Itaquera, pensando, claro, na não renovação de contrato dele, porque eu imagino que a diretoria não vai renovar com o Romero. É sério, eu vou me surpreender muito se o Osmar Stabile renovar com o Romero. Então, pensando na não renovação, pensando no jogo de despedida do Romero em casa como titular, é um jogo propício, como eu falei. Então, eu colocaria o Romero como titular, pensando numa despedida para ele. Enfim, eu faria isso se eu fosse o Dorival, tá? Pensando, claro, ele não renovando o contrato como eu imagino, tá? É isso. Bom, e agora vamos com o retrospecto do confronto, né? E tá aqui.
retrospecto do confronto entre Corinthians e Juventude. E assim, apesar de ser um adversário já rebaixado, né, coisa e tal, o Juventude nos causa muitos problemas. Como vocês estão vendo aí, são 34 jogos na história, o Corinthians tem uma vitória a mais apenas. 14 vitórias do Corinthians, sim, 14 vitórias do Corinthians, 13 do Juventude e 7 empates. Então é um duelo bem equilibrado. O Juventude, no Alfredo Jaconi e até em São Paulo, mesmo em São Paulo, o time do Juventude complica a nossa vida, né? Ano passado, por exemplo, em Itaquera foi 1-1, né? 1-1. E na Copa do Brasil, também do ano passado, o Corinthians suou para eliminar o Juventude. Lembram? O André Ramalho, nos acréscimos, fez o gol da classificação do Corinthians. Então, o Juventude, historicamente, atrapalha muito a vida do Corinthians, né? Principalmente, claro, em Caxias e aqui em São Paulo também. Enfim, é um adversário bem chato. Mesmo os caras rebaixados, né, pra Série B, eu tenho certeza que o Corinthians, olha, não duvidaria o Corinthians fazer merda e não ganhar dos caras nesse jogo no domingo. Eu não duvido, né? Mesmo rebaixado, os caras enchem o saco do Corinthians. É incrível isso. Bom, gols no confronto, 85, o Corinthians tem 46 e o Juventude tem 39, tá? Corinthians e Juventude por estádios, no Alfredo Jaconi, aí, ó, 14 jogos, 14 em Caxias, e os caras têm 8 vitórias contra 3 do Corinthians. Em Caxias, os caras perturbam a nossa vida, né? Na Neoquímica Arena, já foram 4 jogos, 2 vitórias do Corinthians e 2 empates, né? Em Itaquera, eles ainda não venceram, tá? Mas mesmo assim já conseguiram 2 empates no estádio, né? Ano passado, por exemplo. Enfim, por campeonatos, tá aqui pelo Campeonato Brasileiro, já foram 28 jogos e o Corinthians tem mais vitórias, 12-9. Aí vocês estão vendo pela Copa do Brasil, o Juventude tem mais vitórias, 4-2, né? Pois é, na Copa do Brasil, o Corinthians já se complicou contra o Juventude, né? Ano passado eliminou os caras, mas, né, teve outras edições de Copa do Brasil que o Juventude eliminou o Corinthians, né? É um time que é uma pedra no sapato do Corinthians. Bom, os maiores artilheiros do Corinthians contra o Juventude e o maior é Mirandinha, 3 gols em 6 jogos, né? Gil, Roger Flores, Finazzi e Marcelinho Carioca, 2 gols contra esse adversário, né? O Gil deve ser o Gil atacante, né? O Gil atacante e não o Gil zagueiro, tá? O Gil atacante, né, que passou pelo Corinthians, foi no começo do século XXI, né? Foi entre 2001 e 2005 que o Gil atacante jogou pelo Corinthians. O primeiro confronto entre Corinthians e Juventude aconteceu no dia 18 de junho de 78, há 47 anos, pelo Campeonato Brasileiro, e o Corinthians venceu 2-0, tá? Primeiro confronto entre as equipes, tá? A maior goleada do Corinthians contra o Juventude, um 4-0 no dia 2 de agosto de 98, pelo Campeonato Brasileiro, né? Um campeonato que o Corinthians venceu no final, né? 4-0 Corinthians em São Paulo, a maior goleada do Timão no confronto, né? Infelizmente, né, não é a maior goleada do confronto, né? É a maior goleada do Corinthians, Mas a maior goleada do confronto pertence a eles, né? Um 6-1 em 2003. Ainda bem que eu não vi ao vivo. Ainda bem, eu não vi. Mas, enfim, né? Aconteceu essa goleada, né? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Juventude durou 7 jogos de 2006 a 2021, né? O Juventude ficou vários anos longe da Série A,
né? Vários anos na Série B, C, enfim. Então, Corinthians e Juventude passaram anos sem se enfrentar por conta disso, né? O Juventude, eu acho que até a Série D de dado, o Juventude chegou aí nesse período, né? Enfim, e tá aqui. Os últimos jogos entre Corinthians e Juventude. E esse ano, no primeiro turno, né? Lá no Alfredo Jaconi, outra derrota para eles, 2-1, né? Enfim, né? Aí, ano passado, o último jogo em Itaquera entre as equipes, o Corinthians venceu por 3-1 pela Copa do Brasil, né? Teve gol, se não me engano, do Romero, né? Romero. Teve um gol contra dos caras, não teve? E aí, nos acréscimos, o Ramalho de cabeça garantiu a classificação do Corinthians, tá? Então tá aí os últimos jogos entre Corinthians e Juventude, beleza? E agora vamos com a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Última rodada, 38ª, um campeonato que começou em abril, né? Em abril e terminando nesse domingo aí, tá? E tá aí. Nesse sábado tem apenas um jogo, Mirassol e Flamengo, né? O Mirassol já tá na Libertadores, o Flamengo já é campeão brasileiro, então não lutam por mais nada. Por exemplo, o Mirassol tá em quarto e não vai sair do quarto lugar, vai terminar em quarto. Não alcança mais o Cruzeiro, que é o terceiro, e o Fluminense, que é o quinto, também não alcança mais o Mirassol. Então, o Mirassol vai terminar em quarto, e o Flamengo vai terminar em primeiro, então. E o Flamengo vai viajar, né? O Flamengo tá viajando aí pra jogar o Intercontinental, né? Então, decidiram colocar Mirassol e Flamengo nesse sábado, tá? O restante da rodada é nesse domingo, todos os jogos às 4 horas, tá? Temos Fluminense e Bahia no Maracanã, Botafogo e Fortaleza no Newton Santos, Corinthians e Juventude em Itaquera, tá? Pelo que eu vi, vai ser no Premier a transmissão do jogo, tá? Aí na Vila Belmiro, Santos e Cruzeiro. Na Arena MRV, Atlético Mineiro e Vasco. No Beira-Rio, esse jogo, hein? Internacional e Bragantino. No Barradão, Vitória e São Paulo. Na Arena Castelão, Ceará e Palmeiras. E na Ilha do Retiro, Sport e Grêmio, né? Então, assim, analisando esses jogos, bom, assim, o que o Corinthians ainda luta nesse campeonato? Bom, o Corinthians pode chegar no máximo em 9º lugar, no máximo. Se ganhar do Juventude e o Bragantino perder para o Internacional, tá? Bom, analisando os últimos jogos do Internacional, né? Eu acho que o Bragantino não perde, não. Enfim, então o Corinthians, no máximo, alcança o 9º. Se vencer o Juventude e o Bragantino perder para o Internacional. Por quê? Se o Bragantino empatar, vai a 49. Se o Corinthians vencer, também vai a 49. Aí entra o critério de desempate. O Bragantino tem 14 vitórias. Se o Corinthians vencer, vai a 13. Então, pelo número de vitórias, o Corinthians não alcançaria o Bragantino. Então, portanto, né, no caso, para o Corinthians pegar esse 9º lugar, tem que vencer o seu jogo e o Bragantino perder, beleza? E assim, galera, tem também outra coisa que assim, quanto melhor a posição que o Corinthians terminar, melhor será a sua premiação, né? Porque quando termina o Campeonato Brasileiro, o time, dependendo da sua posição, ganha um valor em dinheiro da CBF. Então, quanto melhor for a sua posição, né, mais dinheiro você ganha. Então, o Corinthians também disputa isso. Quanto melhor a sua posição no final, mais dinheiro você recebe como premiação. E outra coisa, também está em jogo aí uma possível vaga na Sul-Americana. Por quê? Se tudo der errado na Copa do Brasil, não tem Libertadores, correto? Então resta talvez a Sul-Americana. E assim, Grêmio, Vasco, Atlético Mineiro, Santos podem alcançar o Corinthians ainda. Tem um confronto direto que é Atlético Mineiro e Vasco, tá? Eles vão se enfrentar em Belo Horizonte.
Então assim, talvez o Corinthians, no mínimo, acabe em 13º se tropeçar contra o Juventude. E pela classificação aqui, ó, um 13º pega a Sul-Americana. Então, o Corinthians briga por isso, tá? Para terminar na melhor posição possível, pensando numa premiação, tá? E também pensando em vaga na Sul-Americana, se tudo der errado na Copa do Brasil, beleza? É por isso que o Corinthians luta ainda, tá? E é isso. Bom, vou dar meu palpite, né? Bom, é um time alternativo que o Corinthians vai utilizar. O adversário, que é o Juventude, costuma dar trabalho pro Corinthians, né? O Juventude tá rebaixado, mas mesmo assim tenho certeza que vai dar trabalho pro Corinthians, né? Então, eu vou apostar assim. Cara, olha, pelo que eu vi na prévia, o Kaká vai jogar, né? Então, se o Kaká jogar, com certeza vamos tomar gol. Então, 2-1 para o Corinthians, tá? Pensando no Kaká como titular da zaga. 2-1 para o Corinthians, gols, sei lá, do Guinegão e do Breno Bidon. Guinegão e Breno Bidon, vai. 2-1 para o Corinthians é o meu palpite e é isso, tá? E claro, meus amigos, vamos ficar de olho, né, no Internacional. Internacional, hein? Se for rebaixado, aliás, bi-rebaixado, Internacional, hein? Ai, caramba, hein? Internacional tá perto de cair, hein? Olha só. Né, porque os caras estão muito preocupados, né, com o Brasileirão 2005. Enviaram até uma proposta para a CBF para dividir. Eles querem dividir o título de campeão brasileiro de 2005 com o Corinthians. Porque eles não se conformam com o vice-campeonato até hoje. Então eles estão implorando, CBF, vamos dividir esse título, eu quero ser tetra. E enquanto eles estão preocupados com isso, 20 anos, e eles não esquecem disso, 20 anos. Então, enquanto eles estão preocupados com 2005, estão perto de cair de novo para a Série B. E claro, né? Assim, corintiano, claro, a gente... Quando desejamos o mal, olha... Então, Internacional, é isso aí, Internacional, é isso aí. Bragantino, 2-0 e Bragantino, vamos lá. E é isso aí, galera. Bom... Comente aí o que vocês acham sobre Corinthians e Juventude e o palpite de vocês, o meu é 2-1 para o Corinthians, gols do Guinegão e do Breno Bidon, tá? E é isso. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!